O armário da cozinha está vazio? O orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes qualificados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da carne, quarta e quinta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar, número 131 Centro, Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441 Itapema, Rua Maria José Ramos Leite, número 89, Bairro Nogueira. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Ê, pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. O som do verão. Você ouve aqui. Mega. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Onde não há amor, coloque amor para tirar amor. Boa tarde, bom dia para quem ainda não almoçou, a todos. É sempre uma satisfação estar dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. Todos aqui esperamos que tenham passado um excelente feriado de carnaval, viajando, curtindo. E hoje retomaremos os nossos programas, como se diz, né? Agora o ano oficialmente começou no Brasil, depois do carnaval, né? Então, vamos lá, gente. Então, como de costume, vamos fazer um programa hoje sobre um filme. E o filme que eu selecionei, eu assisti esse filme semana passada no aeroporto de Brasília, chamado A Voz do Coração. É um filme francês, cujo título em francês é Le Choriste. É um filme que foi lançado em 2004 e que concorreu a 2 categorias no Oscar de 2004. O de melhor filme estrangeiro e de melhor música original. Então, por que eu acabei selecionando esse filme? Bom, porque a gente está aqui num momento específico do ano, que é o período da Quaresma, que é um momento de reflexão para todo mundo e tomada de consciência, realizar propósitos para mudar. E eu acho que esse filme pode nos ajudar a entender um pouco qual que é o sentido desse período, desse tempo, qual que é o sentido dos propósitos que muitas vezes nós tomamos, sejam eles propósitos de ano novo, propósitos da quaresma ou com qualquer outro tipo de finalidade. Então, qual que é o enredo do filme? Bom, o filme se passa na França, pós-Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948, e retrata a história de como eu posso dizer? Seria um tipo de internato, mas um internato voltado para meninos problemáticos de 10 a 14 anos. Seria algo semelhante à Fundação Casa que nós temos aqui no Brasil. Então,
ele retrata a história de um grupo de meninos que viviam neste internato, que recebem a visita de alguém que viria a ser um novo inspetor. Mas antes disso, o filme começa com a história de um desses meninos, que é um maestro muito famoso, que recebe a notícia, estando nos Estados Unidos, de que sua mãe faleceu. E ao saber isso, ele retorna para a França, na cidade natal de sua mãe, para participar do velório. E logo depois ele se encontra com um senhor chamado Pipinot, que foi um dos meninos que estava com ele naquele internato. E eles colocam o papo em dia e o Pipinot mostra para esse maestro o diário justamente desse inspetor, que na verdade era também um compositor, e um diário que mostra os relatos do ponto de vista desse inspetor do internato no qual eles viveram no início da adolescência deles. Então todo o filme é uma recordação presente no diário daquilo que foi vivido neste internato por um grupo de meninos problemáticos que realizavam pequenos crimes ou que estavam em situação de vulnerabilidade, desse inspetor que na verdade era um compositor e das pessoas que trabalhavam nesse internato, os demais professores, o diretor e etc. E esse internato ele era regido por um diretor mão de ferro, que não tinha muito apreço pelo trabalho que realizava, e ele tinha um princípio bem simples para manter a ordem nesse internato: action, reaction, ação, reação. Ou seja, alguma pessoa, algum menino saía da linha, o castigo era severo. Era inclusive mais severo do que muitas vezes a própria ação que tinha sido cometida. Então o que a gente percebe é que esse internato operava segundo a lei de Talião. O que é a lei de Talião? É o famoso olho por olho, dente por dente. Na verdade, eu acho que é ainda pior, porque na verdade as pessoas criticam a lei de Talião, mas na época em que ela passou a vigorar, ela foi um avanço. Por quê? Porque antes da lei de Talião era assim: eu me aproximava do Pedro, dava um tapa nele, e ele, em contrapartida, ele incendiava a minha casa. Ou seja, existe uma desproporção entre a ofensa cometida e a pena que o Pedro me impôs. Então a lei de Talião chegou para falar: gente, calma, menos, bem menos. Então assim, vamos supor, eu dava um tapa na cara do Pedro, daí ele poderia dar um soco na minha cara, ou um tapa. Ou seja, tinha uma proporcionalidade maior. Nesse sentido, na época, a lei de Talião foi um avanço, porque você conseguiu introduzir uma certa proporcionalidade entre a ofensa que foi cometida e a pena que o ofensor tinha que pagar. Só que agora, o ponto é: será que nós precisamos continuar vivendo segundo esses critérios da lei de Talião? Porque era justamente esse critério que imperava no internato: action, reaction, sai da linha, trabalhos duros, penas severas. E isso acabava gerando um ciclo cada vez maior de rancor no relacionamento entre o diretor e os funcionários e todos os meninos. O ponto é, quando você tem uma estrutura como essa, tão viciada, é muito difícil um membro que já está inserido há muito tempo nessa estrutura de transformá-la, porque ele já está acomodado às circunstâncias dessa estrutura. Ou seja, já que você está há 10, 15 anos numa empresa, você está recebendo seu salário, para que você vai se importar com melhorar as coisas? Bom, você continua fazendo seu trabalho, se possível, muitas pessoas pensam assim, se possível, nas coxas, recebe salário e está tudo certo. Então, para que uma estrutura dessa, no caso do internato, fosse mudada, era preciso que viesse uma pessoa de fora para realizar algum tipo de transformação. Justamente foi isso que aconteceu. Foi contratado um novo inspetor chamado Clément Mathieu, que na verdade era um compositor fracassado, que não obteve sucesso em sua carreira como músico. E quando ele chega no internato a primeira vez, ele se depara com um menino que está segurando as grades, e ele pergunta para esse menino: por que você está aí? É um dia de sábado. E ele fala: o meu pai vem me buscar. Só que o ponto é que esse menino não sabe que o pai dele, agora eu não me lembro ao certo se o pai dele morreu ou o abandonou.
que o pai dele falou que ia buscá-lo, mas ele nunca vai. Então todo sábado ele ia lá com a esperança de que o pai pudesse buscá-lo. O que já mostra uma característica na França pós-guerra. Bom, imagina, se acabou de passar pela Segunda Guerra Mundial, a quantidade de homens que morreram no campo de batalha, deixando uma série de famílias desamparadas, né? Então o mal que faz a ausência da presença paterna na vida desses meninos. Porque, bom, se eles tivessem pais de verdade, eles não estariam lá. Então, o que acontece? Ele entra nessa estrutura totalmente viciada e ele começa a introduzir aí uma lógica um pouco diferente da lei de Talião. E a lógica que ele começa a introduzir, ela é muito bem descrita por um conto chinês que eu vou contar para vocês aqui rapidamente. É conhecido como a lenda ou conto da sogra ruim. Então, havia um casal na China, que eles se casaram e eles foram morar na casa da mãe do marido, ou seja, da sogra. E a esposa tinha uma série de dificuldades de relacionamento com a sogra. A sogra tratava mal, elas tinham temperamentos muito diferentes. E uma vez ela não aguentava mais a sogra e ela resolveu ir consultar um sábio para saber o que ela faria. Então o sábio aconselhou da seguinte maneira: olha, estou te dando aqui esse potinho, você vai colocar um pouco dessa substância diariamente na comida da sua sogra. Mas não coloque de uma vez tudo, porque senão as pessoas podem desconfiar. Então, diariamente você vai colocando bem pouquinho. E para que ninguém desconfie de você, você trate a sua sogra com toda a amabilidade do mundo. Seja prestativa, carinhosa, independentemente se ela for recíproca ou não. Então, foi lá essa mulher, começou a colocar diariamente um pouquinho dessa substância na comida da sogra. E ao mesmo tempo ela começou a ser cada vez mais amável com a sogra. O que aconteceu é que depois de alguns meses, a sogra se transformou, se tornou uma pessoa muito mais aberta, ela já não discutia com a nora e elas passaram a ter um relacionamento muito bom. Essa mulher, arrependida com o que havia feito, recorreu novamente ao sábio chinês e falou: a minha sogra mudou totalmente, eu não quero mais que ela morra, então me dá por gentileza o antídoto para que eu possa colocar na comida dela. Daí o sábio falou: não há necessidade, porque o que eu havia te dado era simplesmente um tempero. O veneno, na verdade, estava no seu coração. E uma vez que o seu veneno foi tirado, bom, agora você não precisa mais disso. Ou seja, por isso a citação do início: onde não há amor, coloque amor para tirar amor. Então, a lógica que esse inspetor Clément Mathieu passou a introduzir no internato é justamente essa lógica retratada no conto chinês. Então, você trata as pessoas não como elas necessariamente merecem ser tratadas, mas você as trata muito melhor. Então, o que esse inspetor começa a fazer? Bom, ele começa a até acobertar algumas faltas cometidas pelos meninos ao diretor. Ele tenta até passar a resposta na prova para os meninos, sem que o diretor perceba. Ele não se mostra rancoroso com as ofensas que ele recebe, com as brincadeiras que fazem com ele. E gradativamente o que a gente percebe é que essa atitude, que começa com a atitude de uma pessoa, acaba transformando toda a estrutura do orfanato. Então os meninos se tornam mais comportados, o diretor ele deixa de ser tão rabugento, os demais professores começam a gostar mais de dar aula, e ele faz isso com essa amabilidade, e uma das maneiras que ele usa para unir o grupo de meninos é justamente a música. A música, o esporte, a dança, a arte, as manifestações artísticas em geral, quando bem ordenadas, elas são capazes de transmitir uma série de valores humanos para pessoas, de tal maneira que a pessoa ela acaba se humanizando, se tornando uma pessoa melhor. O que mostra que você não precisa juntar a maioria de pessoas numa sociedade para alavancar, para gerar
uma mudança no âmbito político. Essa mudança pode começar na vida de cada um de nós, começando por iluminar o metro quadrado no qual nós nos encontramos. Então, o que o Clément Mathieu fez lá na história em 1948 é uma coisa que já estava presente na sabedoria chinesa, na sabedoria milenar. E é a sabedoria do dar a outra face, tratar mal aquele que vos odeiam, rezar por aquele que vos perseguem, etc, etc. Ou seja, a gente partiu de um sistema no qual o Pedro me dava um tapa na cara e eu queimava a casa dele, para um outro sistema em que o Pedro me dava um tapa na cara e eu dava um tapa na cara dele. Agora o terceiro passo é, o Pedro me dá um tapa na cara e eu dou um bolo de presente para ele. Ou seja, a gente não trata as pessoas segundo os méritos delas. Você as trata sempre muito melhor. Por isso, onde não existe amor, colocar amor para tirar amor. Agora, a gente pode até entender isso no âmbito racional. Só que praticar isso é algo profundamente difícil. Por quê? Bom, como nós já abordamos em alguns programas, nós também somos animais. Nós temos uma base afetiva comum com os animais. E um animal, assim, com exceção de animais domesticados que são muito próximos dos seus donos, o que acontece? Bom, se um cachorro ataca um cachorro, o outro cachorro vai atacar de volta, a menos que ele esteja com muito medo. Então, os animais eles funcionam na base, digamos assim, da lei de Talião, ação, reação, a menos que ele esteja com muito medo. E o ponto é que muitas vezes nós deixamos o nosso lado animal, mais selvagem, falar. Então, se uma pessoa nos xinga, a gente xinga de volta. Se ela faz algum mal a nós, nós fazemos o mal de volta. Perceba que a gente está sempre oscilando entre a lei de Talião e o paradigma anterior, que era ainda pior. Então, ou eu trato a pessoa da mesma maneira como ela me tratou, ou eu trato ainda pior. O ponto é que dessa maneira a gente não vai conseguir realizar nenhuma mudança social ou individual frutífera, seja no curto ou no longo prazo. E quanto mais a gente dá ouvido a esse nosso lado que nós compartilhamos com os animais, mais nós nos parecemos com bichos e menos com seres humanos. Então, se a gente quer realmente dar um passo além dessa lógica animal do olho por olho e dente por dente, a gente precisa superá-la para começar a entrar nessa dinâmica do conto chinês, ou seja, da dinâmica do amor. E é isso que A Voz do Coração nos mostra. A maneira como tratar as pessoas muito bem pode transformar a vida daquele que nos cercam e de uma grande estrutura, seja ela política, social, econômica, etc. Como a gente faz isso concretamente no nosso dia a dia, a gente vai ver no próximo bloco. Fiquem aí. Tudo de bom, Mega FM. tocando o seu som. Falhas na partida do seu carro. O consumo de combustível aumentou. Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor. Perda de potência. Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Aqui na Mega. A Múltipla Guararema oferece aos seus alunos ensino especializado em diversas áreas, tais como informática, idiomas, beleza, saúde, administração gerencial, recursos humanos e logística. Não perca a oportunidade de melhorar ainda mais o seu currículo. Conheça todos os nossos cursos e faça já a sua matrícula. Acesse www.multiplaguararema.com ou entre em contato através do telefone
11 4695 3838. Mega FM, eu tô feliz. Mega, aqui você é Mega. Bom, estamos de volta. E eu queria falar um pouco sobre critérios que nós utilizamos diariamente para avaliar se alguma coisa é importante ou não. Bom, eu reputo isso um problema. Nós vivemos numa sociedade em que os critérios para você definir esse sucesso são critérios burgueses. O que eu quero dizer por critérios burgueses? Critérios burgueses estão ligados a dinheiro e reputação por conta de alguma posição que você ocupa numa empresa, numa instituição, etc. Ou seja, você é considerado um sujeito de sucesso na medida que você tem dinheiro e que você é presidente da empresa X, da corporação Y, etc, etc. Então, todas as pessoas que não se enquadram nesse modelo são consideradas fracassadas. E se você parte desse pressuposto, bom, enfermos, crianças e idosos são pessoas que por natureza não têm muito mérito, né? Porque são pessoas que não conseguem contribuir a princípio de maneira intensa com a atividade econômica. Então você tende a relegar como de segunda categoria todos os serviços associados a essas pessoas, com exceção da medicina, porque a medicina gosta de certo prestígio por conta do dinheiro, prestígio de ser médico, etc. Mas a docência, enfermagem, etc., são coisas que são relegadas a segundo plano. Qual o problema disso? Bem, dos critérios para saber se algo é importante ou não, as pessoas pensam na grandeza. Então, muitas pessoas pensam, bom, recolher esse lixo que está aqui na rua não vai fazer a menor diferença, é algo pequeno. Por que eu acho que esse é um critério ruim? Bom, primeiro de tudo, o que é mais importante, um elefante ou um bebê? Bom, um elefante é muito maior do que um bebê. Agora, acho que ninguém em sã consciência falar que um elefante é maior do que um bebê. O que é mais importante, o edifício do Empire State ou as pessoas que estão dentro desse edifício? Acho que as pessoas, né? O problema é que, ainda que nós racionalmente reconheçamos assim, muitas vezes na nossa vida nós agimos como se isso não fosse verdade. Dá um exemplo. Vamos pensar no caso de um engenheiro e de um professor. Bom, um engenheiro que vai projetar um avião. Em geral, uma pessoa que é um engenheiro goza de muito mais prestígio do que um professor. Porque a pessoa pensa, bom, um avião, uma estrutura gigantesca, altamente complexa, muito sofisticada, o que é isso frente ao trabalho de um professor? Agora, vamos aprofundar mais nessa comparação. Vou pensar na questão do tamanho primeiro. Bom, um avião pode deixar de funcionar pela ausência de uma peça muito pequena. Da mesma maneira que toda uma cadeia produtiva pode deixar de ser bem sucedida porque uma etapa dessa cadeia não está realizando bem seu trabalho. Então, o tamanho das coisas não tem muito a ver com a importância que elas têm. Porque você pode ter coisas muito pequenas que têm uma importância absurda. Um outro critério que a gente pode pensar, então, primeiro critério é tamanho, que não é um bom critério. Segundo critério, se a gente tira essa coisa dessa etapa ou cadeia produtiva, quais são as consequências? Então, se você tira uma peça de um avião, se você tira uma pessoa da etapa produtiva, muitas vezes uma pessoa que sai da etapa produtiva pode parar toda a produção, da mesma maneira que uma peça que sai de um avião pode fazer com que o avião caia. Então, uma estrutura gigantesca como um avião ou uma cadeia produtiva depende de uma estrutura que é muito menor. Então, um dos critérios bons para a gente pensar é, se eu deixar de fazer isso, qual é o impacto que isso vai ter? Um outro critério é o critério do tempo. Então, vamos pensar o seguinte, por mais tecnológico que seja o avião, em quanto tempo ele vai ficar obsoleto? 10, 5 anos? Agora, dentro de quanto tempo uma pessoa vai se tornar obsoleta? Então, um bom critério é, pessoas são mais importantes do que coisas. Por quê? Porque pessoas são seres dotados de almas, e almas são eternas. Então, quando um professor ele está ensinando o seu aluno
quando ele o corrige, quando ele faz com que o aluno adquira um bom hábito, que o aluno muda de vida, o que ele está fazendo? Bom, primeiro de tudo, qual que é o valor desse serviço que ele está prestando? Bom, a questão é, qual é o valor de uma vida? A vida tem um valor infinito. E você fazer com que a pessoa adquira um bom hábito, bom, esse hábito pode, se a pessoa continuar cultivando, ele pode durar para sempre. Então, um professor que realiza bem o seu trabalho, os méritos da ação dele são eternos e infinitos. Agora, o que você acha que é mais importante? Alguém que faz um trabalho cujos méritos são eternos e infinitos, ou alguém que realiza um trabalho cujo produto vai ficar obsoleto daqui a 10 anos? Nada contra os engenheiros, gente. Muito pelo contrário. Só o ponto aqui, eu estou propondo aqui diferentes critérios para a gente avaliar a importância das coisas que nós fazemos. E se a gente toma esse critério, então, da consequência e do tempo, a gente percebe que várias coisas que, do ponto de vista burguês, são pequenas, podem se tornar muito importantes. E isso é uma coisa que está a nosso acesso realizar. Então vamos supor, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho disposição para visitar enfermos, doentes e em prisão, não tenho dinheiro para contribuir para nenhuma causa, etc. Bom, primeiro que essa pessoa não existe, né? Agora, ainda se existisse, todo mundo tem uma coisa chamada tempo. E o tempo é o recurso mais valioso que nós temos. Por quê? Porque sem tempo nós não conseguimos usufruir de nenhum dos outros recursos. Você pode ter acesso a todos os filmes do Netflix, a todos os jogos de videogame, mas se você não tem tempo para assistir o filme ou para jogar os jogos, bom, você não pode usufruir desse recurso. Você pode ter acesso a todo tipo de entretenimento possível. Se você não tem tempo, você não consegue usufruir disso. Aqueles que já morreram, o que eles não têm? Eles justamente não têm o tempo, eles já estão fora do tempo. Bom, diante disso, o tempo é um recurso muito importante, o recurso mais importante que a gente poderia ter. Então, se você não consegue oferecer absolutamente mais nada, por que você não oferece para outra pessoa aquilo que de mais importante você tem a oferecer? O tempo. E tempo é uma coisa que você pode oferecer para qualquer pessoa. O tempo para ficar um pouco com ela, para ter uma conversa, para assistir um filme, para ir ao shopping, etc. Quando nós falamos dos critérios para medir a importância de um serviço, bom, no caso dessas crianças no internato, elas eram pessoas em situação de vulnerabilidade, assim como também o são muitos jovens, idosos, enfermos. E o ponto é, o que será que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas? Então, ali na saída para Guararema, que você tem uma rotatória que você pega para ir do Dutra sentido São José ou São Paulo, você tem uma unidade da Fundação Casa. Será que nós já nos questionamos se nós deveríamos fazer alguma visita lá? Ou se ao menos quando a gente passa de carro, a gente reza um Pai Nosso pela alma das pessoas que estão lá, tanto dos jovens como daqueles que estão trabalhando? Por que nós não aproveitamos esse período da Quaresma, que é um período voltado para a conversão, para realizar uma visita ao asilo, visita ao hospital, doar sangue, doar um dinheiro, doar uma roupa? Se a gente avalia do ponto de vista burguês, todas essas práticas assim são pequeniníssimas e pueris. Qual que é o impacto econômico, político que isso vai ter? Qual que é o impacto que isso vai ser para o seu prestígio? Agora, se você analisa essas práticas do ponto de vista do amor, o mérito de uma ação acaba sendo mais ligado à quantidade de amor que você coloca do que propriamente à grandeza da ação. Então, por isso que é consolidado na história da igreja algumas obras de misericórdia. O que seriam essas obras de misericórdia? Seriam a maneira de você amar concretamente Cristo nas pessoas. Então, quais seriam as obras de misericórdia corporal? Dar de comer a quem tem fome. Abrir mão daqueles R$5 que eu tenho na carteira para comprar Coca-Cola e comprar uma coxinha para o mendigo que está ali na rua. Dar de beber a quem tem sede. Quando a testemunha de Jeová bater na nossa casa, bom,
Oferecer um copo d'água, porque essas pessoas passam o dia andando e certamente elas têm sede, né? Acho que seria uma delicadeza muito bonita da nossa parte. Vestir os nus, dar uma olhada no nosso guarda-roupa e pensar se realmente a gente precisa de todas as roupas que temos à nossa disposição. Dar pousada aos peregrinos, acolher em nossa casa algum parente que está em situação financeira difícil, algum amigo. Assistir os enfermos, doar sangue, doar plaquetas, visitar o hospital de crianças com câncer, visitar o asilo, visitar os presos. Bom, será que eu tenho algum parente, algum conhecido, algum amigo que, seja por motivo justo ou não, está encarcerado? Será que eu ao menos rezo por esse meu amigo, por esse meu conhecido? Enterrar os mortos. Sou o tipo de pessoa que fica dando desculpa para não ir em velório? Essas seriam as obras de misericórdia corporal. Quais são as obras de misericórdia espiritual? Dar bom conselho. Exercitar aquilo que é típico da amizade, a correção fraterna. Você vê um amigo ou um conhecido tomando um caminho, você sabe que vai dar... que é uma burrada isso, você sabe que vai dar errado, o que você faz? Se você ama a pessoa, você corrige, você dá bom conselho. Ensinar os ignorantes. Bom, de que vale todo esse estudo que você está fazendo, todo esse conhecimento que você está acumulando, se você não se dispõe a compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas? Você não precisa ser necessariamente um professor para isso. Se você é um bom engenheiro, um bom médico, um bom eletricista, começar a compartilhar esse conhecimento com seus colegas de trabalho e deixar um pouco de lado essa competição doentia que impera muitas vezes na sociedade. Corrigir os que erram, como eu disse, está ligado a dar bom conselho. Exercitar a correção fraterna. Perdoar as injúrias. Perdão é uma coisa que não existe no mundo animal. Então, nós precisamos aprender a perdoar, porque no final das contas, isso vai fazer bem não somente para a pessoa que nós estamos perdoando, mas para nós mesmos. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Então você vai ouvir pela 80ª vez aquela história que a sua bisavó vai te contar e você não vai reclamar. Você vai acolher algumas críticas que você sabe que são injustas com relação a você e você vai silenciar. Você vai romper o ciclo da lei de Talião. Vai ter ação e perdão, não reação. E rogar a Deus por vivos e falecidos. Estamos dedicando ao menos um Pai Nosso pelas pessoas que nos são caras. Então tudo isso, todas essas obras de misericórdia espiritual e corporal, se elas são vividas de maneira ordenada, de acordo com os critérios que eu expus, que se contrapõem aos critérios burgueses, essas obras vão gerar méritos que serão eternos, imutáveis e beneficiarão não somente a pessoa que está recebendo essas obras, mas também aquele que está praticando, porque afinal é muito melhor dar do que receber. Eu espero que desse programa, se eu puder ter despertado alguma reflexão sobre propósitos para viver melhor esse período da Quaresma, bom, ficarei muito feliz e peço que, especialmente nesse período, nós tenhamos um pouco mais de atenção às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, especialmente os mais vulneráveis que estão bem perto de nós, nas nossas famílias. Meu nome é José Freire Nunes, sou apresentador do programa Espertos como Serpentes. Tenham um resto de semana, um bom final de semana. Fiquem com Deus, até semana que vem.